Noite. E aí, todo mundo pronto? Sejam muito bem-vindos para a primeira live da série Sabotadores e Prosperidade. Vamos entender um pouquinho, né, esse processo de autossabotagem, como ele impede a prosperidade. E a live de hoje, ela vem falar sobre a vítima não prospera. Uma declaração forte, né? Falar que a vítima não prospera como se fosse uma sentença, mas na verdade ela é uma constatação mais do que uma sentença. Dá um tempinho para as pessoas chegarem. Enquanto isso, quem tiver entrado pode me dar aí um feedback. Se o som tá legal, se tá chegando bem para vocês, se ele tá estável. Tá dando para me ouvir bem? Eu espero que sim. Suza, meu amor, chegou. Amor, o som tá bom pra você? Tá dando pra me ouvir bem? Testando um microfonezinho novo. Vamos falar então sobre os aspectos da vitimização que nos impedem de prosperar, né? Começando aí um novo ano, então essa autoobservação, essa autoconstatação, ai que bom que o som tá chegando bem. Essa autoconstatação é valiosa para a gente poder entender o que é que a gente tem que podar na gente, como a gente faz aí com as árvores, né? Podar aquilo que está em excesso para que ela possa ganhar força, ou mesmo é a gente tosar aí os nossos processos sabotadores, principalmente sobre a vitimização. Vou começar trazendo, só relembrando conceitos de autossabotagem, né? Como é que nasce a autossabotagem? Ela nasce lá na nossa criança interior, né? Onde a gente viveu algumas experiências, algumas delas dolorosas, dores de abandono / negligência emocional, dores de rejeição, dores de manipulação, dores de traição e dores de humilhação, e criamos estratégias, né, que são infantilizadas, mas que mexem na gente. Grazi, meu amor, seja bem-vinda. Mas que mexem na gente porque o inconsciente, a partir dos ganhos secundários, usa isso como uma estratégia eficaz que deu certo naquela época, mas já não dá certo para gente hoje, né? Então, tendo esse entendimento muito basicão das origens da autossabotagem, eu vou trazer uma história minha sobre vitimização. Quem caminha comigo há algum tempo já ouviu falar sobre ela, que desde muito pequena, né, eu tenho a vitimização como um dos meus principais sabotadores, e cerca de 30 anos eu acho que ele foi muito ativo, e eu tenho que estar sempre muito alerta, tá bom, meu amor, gratidão. Eu tenho que estar sempre muito alerta para ela não me tomar de assalto aí nesse inconsciente, né? Quando eu era pequena, eu tinha uma mãe que já vitimizava muito, que é bem dramática, assim, é bem o perfilzinho dela, e tá tudo certo ela ser assim, é uma escolha dela, né? O que não pode é ser uma escolha minha inconsciente que eu tô reproduzindo como um padrão só porque eu recebi, né? Eu fazia natação porque eu tinha bronquite. Bronquite no psicossomático já significa um ambiente inflamado, né? E lá em casa era um ambiente onde tinham muitas discussões, onde não existia muito essa questão de inteligência emocional aflorada ou trabalhada. Selma, querida, seja bem-vinda. Na época, terapia era inexistente, década de 70, beirando ali 80, quando eu nasci. Já terapia era coisa só para quem realmente já estava fora da casinha, para quem tinha algum problema psiquiátrico, né, mais sério, qualquer outra coisa fora disso era um luxo ou uma desnecessidade, vamos colocar assim, né? E eu com bronquite, o médico prescreveu a natação, o esporte como uma solução,
para trabalhar essa questão dos brônquios. É como se fosse uma fisioterapia respiratória lúdica, né, dentro da natação. E eu não gostava de competir, nunca gostei de competir. Sou uma criança canceriana, gosto de agregar, gostava de brincar, adorava água, que é o meu principal elemento, para quem acredita em astrologia. E competir, para mim, não era a parte mais legal do rolê. Era, inclusive, incômoda. E aí teve uma vez que ia ter uma competição, que era uma competição que ia ser importante, e eu fingi que eu estava doente. Eu não lembro qual foi a doencinha do rolê na época, mas eu fingi que estava doente. Ou dor de barriga, ou dor de cabeça, ou enjoadinha, alguma dor ali aleatória. Oi, Rod, seja bem-vindo, querido. Alguma dor assim aleatória. E eu não precisei ir para a competição da natação. E ao não ir para a competição da natação, já foi um mega ganho. Tamires, meu amor, seja bem-vinda. Já foi um mega ganho. Não ter que competir naquele dia, não ter que provar competência, essas coisas. Eu ainda ganhei comidinha diferenciada. Mamãe chegou mais cedo do trabalho, papai trouxe presente do trabalho, minha irmã ficou comigo o dia inteiro. Então eu tive inúmeros ganhos secundários. E eu estou trazendo esse exemplo só para mostrar para vocês como uma estratégia consciente. Naquele dia eu decidi, para fugir de uma competição, que eu estaria doente. Tive um monte de ganho secundário, então o meu inconsciente entendeu o quê? Uau, que estratégia maravilhosa, funciona. Só que todas as vezes que eu tinha competições, provas, mesmo depois que eu fui crescendo, vestibulares, entrevistas de emprego, apresentação de trabalho, Rose, meu amor, seja bem-vinda, daqui a pouco a gente está junto em sessão. Tudo o que vinha como desafiador, desconfortável, qualquer coisa que fosse me tirar de uma zona de conforto, que fosse para o meu crescimento, eu também caía doente. Só que aqui eu não tinha mais o direito da escolha consciente, porque o inconsciente tomou isso como uma competência inconsciente. Não sei se vocês sabem o que é uma competência consciente, uma consciência ou uma competência inconsciente. Vou trazer uma explicação rapidinha também, que eu gosto de fechar circuitos, mesmo que eu fique um pouquinho redundante. Competência consciente. Alguém aqui tem habilitação, já fez autoescola, dirige? No momento que a gente está fazendo ali a autoescola, a gente está pensando em tudo. Eu tirei a minha carteira de habilitação, eu tinha 18 anos, eu já sabia dirigir, eu já tinha um carrinho velho ali guardado na garagem, esperando só essa habilitação sair, né? Quando a gente está aprendendo, a gente entra no carro e a gente pensa no cinto, a gente pensa no retrovisor lateral, no retrovisor daqui, no retrovisor de lá. Ainda mais quem é aí de uma década 70, 80, 90, que não tínhamos tantos carros automáticos, então já tinha embreagem, freio de mão, câmbio, passagem de marcha manual, tinha todo um rolê. Quando a gente está tomando conta de cada detalhe, a gente está fazendo uma competência consciente. Eu estou prestando atenção em tudo, porque ainda não se tornou automático para mim. No momento em que eu entro no carro e praticamente chego nos lugares, botar o cinto já é automático, eu estou entrando, estou falando no celular, estou vendo GPS, estou ouvindo música, estou cantando junto, estou pedindo informação, estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, já se tornou uma competência inconsciente. Isso tudo para explicar que quando eu fingi doentinha lá, era uma competência consciente. Eu tive que tomar conta de cada detalhe, eu tive que fingir o dia inteiro, eu tive que ficar ali monitorando os resultados, não podia estar tão bem assim para no outro dia chegar e receber toda a atenção dos coleguinhas, receber toda a atenção dos tias, não. No momento em que isso se tornou uma competência inconsciente pelos ganhos secundários, eu não precisei mais ter controle sobre isso. Valéria, seja bem-vinda, meu amor. Eu não precisei mais ter controle sobre isso. Simplesmente meu corpo me adoeceu, através do psicossomático, pegou uma emoção desafiadora, falou, se ela cair doente, ela não vai precisar enfrentar isso.
Afinal, com um bom sabotador, nós estamos aqui defendendo ela. Essa é a intenção positiva da autossabotagem, né? Te defender de algo. Então, tendo esses conceitos em mente, eu quero trabalhar o tema do porquê a vítima não prospera. A vítima, ela não quer necessariamente uma solução. Isso é outra afirmação fortíssima. Ela não quer uma solução. Ela precisa de cúmplices. Ela precisa que alguém valide a dor dela. Fernanda Azevedo, seja bem-vindo. Ela quer que alguém valide a dor dela. Ela quer que alguém legitime a dor dela. Tá? Ela quer mais ser ouvida do que, na verdade, ter uma solução. Quem de vocês conhece alguém que é assim? Pode fazer até competição de problemas. Você fala assim, ai meu Deus, eu tô com um problemão aqui agora, eu queria tanto ouvir a sua opinião, tá acontecendo isso, isso e isso. E quando eu tô ali falando, de repente a pessoa traz um outro problema que é maior do que o seu, parece uma competição de derrota. A vítima, ela tem uma tendência a reclamar. Ela tá clamando 2 vezes. O prefixo re, ele indica uma repetição, né? E o clamar, eu estou pedindo ao Altíssimo, a Deus, ao Universo, aquilo que você acredita, né? Então, reclamando, eu estou clamando 2 vezes por aquilo. E considerando uma lei da atração, tá? Ampliando a nossa perspectiva aqui, para todos os cenários, Lili, meu amor, seja bem-vinda, para todos os cenários, eu tenho uma emoção negativa, eu tenho uma declaração negativa e eu estou com uma crença em cima disso. Isso tudo está cocriando mais desse cenário que eu tanto estou reclamando. E tem mais uma coisa, um princípio físico, que é a inércia. Normalmente a vítima, ela não se move porque ela não vê saída. Ela alimenta tanto esses estados negativos que ela não consegue projetar uma visão de futuro. Ela não consegue visualizar um futuro diferente das circunstâncias. Eu converso sempre com as minhas amigas, tem várias delas que estão aqui hoje, e que eu falo sempre assim, tipo, cara, eu tô vivendo além desse... Como é que você tá? Eu falo, vivendo além das circunstâncias. Se tiver num momento interessante, um momento desafiador, aquele momentinho que você só quer que passe logo, qual é a lição que eu preciso aprender para poder sair disso? Eu falo, cara, eu tô vivendo além das circunstâncias. As circunstâncias estão desafiadoras, mas a minha visão tá ali na frente. E essa visão ali na frente deixa o meu coração em paz para eu fazer o que é necessário ser feito no aqui e agora. Taizinha, meu amor, seja bem-vinda. Isso faz sentido para vocês? Esse viver além da circunstância? Porque no momento que tá tudo desafiador, todos os pontos de vista estão extremamente interessantes, a gente passa a olhar para aquilo que a gente quer e enxerga isso aqui só como uma escadinha. Eu tô construindo meu alicerce. Se o universo, se Deus está me pedindo firmeza, eu estou firme, eu estou olhando além da circunstância, eu não estou de louca, com lente cor-de-rosa, fingindo que nada está acontecendo. Está acontecendo, está desafiador. Só que eu não me permito parar. A gente está vivendo além da circunstância, né, mano? É sobre isso, é não se permitir parar. Sabe por quê? Vou trazer uma outra perspectiva agora, que é chute na canela, soco na cara e fratura exposta. Emocionalmente e carinhosamente falando. A vítima, ela acha que alguém deve algo para ela. Volto para o início da live, onde eu comecei falando a origem da autossabotagem. Vem nas dores da criança interior, abandono, rejeição, manipulação, humilhação ou traição. Essa criança, ela foi negligenciada, essa criança não foi vista, essa criança foi humilhada e ninguém a defendeu, essa criança pode ter sido abusada de alguma forma. Luzinha, meu amor, seja bem-vinda. Muita coisa pode ter acontecido na realidade dessa criança ou na interpretação dessa criança. E eu não estou em nenhum momento tirando a legitimidade dessa dor.
O que eu estou dizendo é, essa criança espera alguma reparação. Ela espera algo de alguém. Possivelmente ela espera algo das pessoas que ou não fizeram por ela ou fizeram por ela. Isso faz sentido para vocês? Escreve para mim se está fazendo sentido, porque senão eu vou me estendendo num conceito que pode não ter ficado muito claro. E é legal a gente trazer clareza e fechar um circuito de entendimento. Está ficando claro para vocês? Aquela criança que viveu algumas dores, ela tem uma necessidade de uma reparação dos adultos que fizeram algo com ela nas dores de traição, de humilhação, de rejeição, ou de abandono em que ela foi negligenciada, ela continua ali esperando. É a criança que precisa de um elogio ou de uma validação até hoje, porque os pais, sei lá, preferiam meu irmãozinho ou a minha irmãzinha. Aceitavam tudo que eles faziam, mas comigo era diferente. Essa criança criou uma dependência emocional. Vamos manter esse conceito bem aqui em destaque, dependência emocional. Porque até hoje ela está num movimento infantilizado que a defende do sofrimento, causando mais sofrimento. Você imagina que uma criança que sofreu abandono ou negligência emocional, ela se sentiu sozinha, ela se sentiu desamparada, ela não foi vista e até hoje ela exige uma reparação. Só que essa reparação, ela criou uma estratégia infantilizada, assim como eu inventei a doencinha para ganhar comidinha. Não foi para ganhar comidinha legal, foi para não participar da competição, mas eu ainda ganhei comidinha legal, eu ainda tive ganhos secundários. Imagina se essa criança que se sentia abandonada, negligenciada ou menosprezada, se ela se fez de doentinha e ela recebeu a atenção dos pais. Quantas crianças você conhece que vivem doentinhas porque os pais trabalham demais, porque os pais não podem deixar faltar nada para elas, porque elas vivem sendo criadas por uma tela de celular ou de iPad hoje em dia, ou sendo criadas pela televisão, pelos desenhos, pelo videogame. Essa criança que adoece o tempo inteiro, ou essa criança que faz escândalo o tempo todo, que tem reatividades emocionais, rompantes emocionais, essa criança está na vitimização, porque é a única forma dela receber atenção. E para a criança, ela não tem ainda o drive de separar o que é uma atenção positiva do que uma atenção negativa, tá? Então ela pode estar até apanhando para parar de chorar, apanhando para parar de chamar atenção ou para parar de gritar no meio da rua, mas ela está recebendo atenção. E se a dor dela é de abandono ou de negligência, para ela está suficiente. Aí criamos uma linha do tempo e damos um saltinho quântico para o futuro. E ao chegar no futuro, nos tornamos adultos que continuam dando piti quando alguma coisa não sai como você espera. Quando o seu cônjuge, seu parceiro, seu companheiro, sua companheira, sua namorada não te dão a atenção devida. Quando no trabalho você é negligenciado e você pega um atestado e todo mundo de repente se preocupa com você e aí você se sente valorizado. Isso acontece com algum de vocês? Vocês conhecem alguém assim? Tá fazendo sentido, gente? Ou tá denso demais? Que a gente vai precisar chegar nesse contexto completo para a gente poder falar das questões de escassez, né? Porque é uma vibração, prosperidade é uma vibração, escassez é outra vibração. Elas estão em polaridades opostas. Tá fazendo sentido para vocês, meninas? Selma, Rose, Vivi, maravilha. Então, pois é, a gente está aprisionada, grilhões nos pés, com uma dívida emocional de alguém.
Independente do tipo de dor, eu estou esperando a reparação de alguém que não deu lá atrás. Está reflexivo, Suza, mas está muito denso, não está dando para entender ou está dando para entender? Faz a gente parar e pensar na nossa história, né? Ainda mais a gente que teve uma infância facinha. Então, assim, se eu continuo paralisada na minha vida, na vitimização, confundindo afeto com socorro, quando eu me vitimizo, quando eu estou cheia de problema o tempo inteiro, quando eu ligo para alguém e não quero solução, eu só quero reclamar, eu estou querendo afeto. Se eu estou doente o tempo todo, eu estou querendo afeto, né? As pessoas chegando, trazendo alguma atenção, perguntando como você está o tempo inteiro, eu estou querendo afeto. Só que aquelas pessoas que estão me devendo ou não esse afeto, porque cada um dá do que tem. Se eles não tinham para dar naquela época, você acha que eles vão ter para dar agora? Quantos deles já nem estão mais aqui? Aí eu vou um pouquinho mais longe, que hoje é para explodir o cabeção mesmo. Não é à toa que vai ser uma série. Se os meus pais me negaram essas coisas das quais eu senti falta, ou os meus cuidadores, ou os meus responsáveis, consciente ou inconsciente, consciente ou inconscientemente, eles não tinham para dar, você imagina que eles também não receberam. E se eles não receberam, eles também tiveram pais que tiveram alguma questão que também não puderam passar isso adiante. E que possivelmente os pais desses pais também não tiveram. E nós estamos falando dos nossos antepassados e de todas as mimetizações, todas as cópias comportamentais e emocionais, genéticas e epigenéticas, que são comportamentais e emocionais, que vão passando de geração em geração. Isso tudo, Gisela, meu amor, seja bem-vinda. Isso tudo já vem lá de trás e ninguém tinha para dar, mas eu continuo me punindo. Porque quem adoece sou eu, quem se impede de ir adiante sou eu, quem fica na inércia, lutando na resistência sou eu. A inércia é um princípio da física. Todo mundo aqui já andou de ônibus, de trem, de metrô, de carro. Você está ali, um fluxo constante, de repente, precisou dar uma freada mais brusca. No momento da frenagem, o teu corpo faz um solavanco. Essa é a força da inércia. O corpo está numa movimentação direta, de repente deu uma frenagem, ele continua naquela projeção para frente. Quando você freou, ele sente a resistência para ele ficar no mesmo lugar que o carro ou o veículo onde ele está, né? Isso é a lei da inércia, ela rege a física, é basicão, não estou falando de espiritualidade, não estou falando de nada, né? Apesar da espiritualidade ter criado todas essas leis, mas enfim, essa é uma das decodificadas, né? A inércia, essa resistência, esse solavanco, é como a gente vive quando a gente escolhe ficar na vitimização, porque a vida dá solavanco pra gente o tempo inteiro. Uma outra lei que rege a vida é a lei da impermanência, só o que permanece é a mudança. Se eu não estou apta para mudar, para me adaptar, eu ia falar uma palavra que eu não posso falar na live, mas babou, entende? Eu tenho que estar apta para mudança. A natureza é composta de 4 ciclos, 4 estações: primavera, verão, outono, inverno, dias e noites, né? A gente está em constante movimento, a Terra num movimento de rotação, ela está ali ao redor dela mesma, ela está ali na translação ao redor, está tudo em constante movimento. Tudo ao nosso redor se movimenta. Se você tem uma plantinha em casa, você vê que tudo está se renovando o tempo inteiro. E por que com a gente, que faz parte desse macro sistema, seria diferente? E aí, a gente precisa pensar no quanto a vitimização, que é esse lugar de uma personificação desse sofrimento, dessa falta,
ela se coloca como esses grilhões nos nossos pés, que não nos deixam avançar, porque alguém, em algum momento, a gente entendeu que ficou devendo alguma coisa pra gente. E aí eu quero convidar vocês a pensarem em quem vai sanar essa dívida. Quando você estuda, quando eu trabalho há 14 anos em consultório, quando eu vou olhar para pessoas que têm problemas financeiros crônicos, todas elas têm uma dívida emocional não quitada. E isso se reflete em dívidas financeiras. Nome sujo na praça, sócia de Serasa, de SPC, score baixíssimo, endividamento, compra sem saber se vai conseguir pagar, em vez de passar no crédito, passa na fé, mas não consegue se mover numa outra direção. Gente que manda o dinheiro embora e cria um caos inconscientemente para ficar no mesmo lugar. É como aquele cachorrinho que foi abandonado, que fica esperando o dono voltar ad eternum. E eu sei que é triste. E eu já vivi isso por mais de 30 anos e eu tenho que ficar aqui, ó, como eu falei no início, muito atenta para não ficar nesse lugar. Quando as coisas para mim apertam financeiramente, se não for alguma lição mega do universo, eu falo, em que lugar que eu estou me vitimizando? Em que lugar que eu estou precisando receber alguma coisa de alguém aqui? Porque, gente, não vai ter príncipe para matar dragão, para escalar a torre, nem princesa Shrek para poder salvar no contraponto do conto de fadas. É você quem é responsável por essa mudança. E você vai precisar olhar para a fonte, para a origem dessas dores. Liberar perdão, e não é perdoar pai e mãe, que a gente não deve perdão nenhum para o ancestral. Por mais que eles tenham feito, eles deram a vida. E eu sei que aqui tem filhos e filhas de pais narcisistas, que é muito difícil a gente aceitar a vida como ela é, mas se a gente não os aceita como ela é, a prosperidade também não vem. Então é muito importante a gente olhar para essas nossas dores, olhar para aquilo que faltou, porque não tem outra pessoa a não ser você que vai ter que criar condições para se prover essas emoções, para se prover esse acolhimento, para se prover essa presença, para se prover esse reconhecimento, essa valorização dos seus resultados, esse autocuidado, vai vir tudo de você. E essa é uma notícia maravilhosa, só que você precisa querer pagar o preço, porque tem muita gente que fica estagnada no mesmo lugar, porque está ali esperando a validação de alguém. E na vitimização a gente constrói muito pouco, pelo contrário, a gente destrói, porque cada vez mais uma dorzinha de barriga, como quando eu era criança, não atrai a mesma atenção na fase adulta. Então a tua vida tem que estar muito arriada para você continuar ganhando atenção e decodificar essa atenção, a generosidade do outro como afeto. A gente precisa se libertar dessas dependências emocionais. E a frequência da escassez, ela é a mesma frequência da vitimização. É a frequência do sofrimento. Quem está na escassez não tem como se mover. Eu tenho sempre que esperar alguma coisa acontecer para que eu consiga me mover. Quando, na verdade, eu preciso me mover para abrir espaço para o novo chegar. Eu preciso desapegar do passado para poder o novo chegar. Eu preciso entender quais são essas dores para poder deixar espaço para o novo chegar. Eu preciso viver além das circunstâncias. O que eu estou fazendo agora? Agora eu estou criando o espaço daquilo que eu quero viver amanhã. Que amanhã já vai ser agora de novo quando eu acordar. Né? Então é muito preciso a gente olhar para isso. Aonde estão as nossas dívidas emocionais? Quem é que está devendo o que para a gente poder ressignificar isso? Eu preciso me liberar desse perdão interno por ter ficado tanto tempo nesse lugar. Eu preciso desapegar dessas dores para eu poder criar novas histórias, porque a vítima está olhando para o passado o tempo inteiro.
Ela não consegue projetar futuro. Olha o desafio que é você não conseguir sonhar, porque as circunstâncias atuais não te deixam sonhar. É muito desafiador, né? Isso está fazendo sentido para vocês, gente? Porque o estado de escassez, ele é um efeito, ele não é a causa. A causa é como nós nos sentimos e como nós nos olhamos para a vida. Da mãe vem o dinheiro junto com a vida. Se eu aceito a mãe e as coisas que ela me deu, da forma como ela deu, eu consigo fazer dinheiro. E com a energia paternal, o dinheiro fica para que eu possa ir para o mundo. O sucesso chega. Então é preciso fazer as pazes com o meu passado, senão o dinheiro não fica. Ele não prospera. E eu posso até fazer muito dinheiro, mas ele não permanece comigo. Gente, dia 21 de fevereiro vai ter mais um scanner da autossabotagem. É um evento onde a gente vai esmiuçar 3 sabotadores. A vítima, que é fortíssima. O prestativo, que não se enxerga e faz tudo para o outro. E também o hipervigilante, que enxerga uma ameaça em tudo. Você percebe que esses 3, eles formam um núcleo. Saber tirar uma venda dos olhos e entender com que dores esses sabotadores estão vinculados no seu campo hoje é extremamente importante. Se fosse só isso, já seria um mega processo. O scanner da autossabotagem, ele faz parte de um projeto de clareza com a inteligência sistêmica, com a parte investigativa da constelação, e eu ainda trago muita consciência num grande aulão sobre esses 3 sabotadores. Depois a gente passa por esse scanner e depois a gente tem um fluxo divino. Esse aulão, ele fica gravado para você poder refazer esse fluxo e liberar do seu campo tudo aquilo que você investigou e diagnosticou através da sua energia como seu. Não sou eu fazendo nenhum diagnóstico do que você tem, não. Você vai entrar no seu campo ancestral individual, embora estejamos no coletivo, então é individual e coletivamente, para descobrir quais são os sabotadores desses 3 principais, com que dores eles estão associados e receber ferramentas para liberá-los. No dia 21 vai ser pelo Google Meet, às 20h20, vai ter uma duração de 2h30, a gente já ficou mais de 3 horas juntos, porque eu nunca interrompo processos, e é algo grandioso para você dar um passo gigante para liberar a escassez da tua vida. Eu espero ver vocês lá. No link aqui da bio do Instagram, tem lá a inscrição para você fazer. O primeiro lote vira amanhã. O valor de inscrição até amanhã está 97 e depois eu acho que vai para 107. E eu espero ver vocês aqui também na semana que vem, que a gente vai fazer a segunda live da autossabotagem e escassez, em que a gente vai falar de como o prestativo fomenta a escassez na nossa vida. Meninas, dúvidas? O que vocês querem saber sobre esse tema de hoje? Foi contribuição para vocês. Eu espero que tenha feito muito sentido, tenha sido muita contribuição. E já quero agradecer pela presença de vocês e também pela presença de todos aqueles que ainda vão assistir esse vídeo. Vamos lá, se vocês têm alguma dúvida, coloca aí para mim. Vou botar até o óculos para enxergar a gente. Papo denso, né? É denso, mas é uma realidade gigante, né? Fez sentido, Susan? Que bom, Vivi. Que bom, meu amor. Tô vendo você lá avançando, gente, no curso. Eu acompanho daqui, eu fofoco tudo. No pack dos sabotadores.
alguma dúvida, meus amores, vou fazer o nosso encerramento, então, agradecendo a todas vocês. Que horas tem? Quase 8 horas, em cima da hora. Gente, um grande beijo, uma linda noite. Se tiverem alguma dúvida depois disso, coloca lá nos comentários. Fico pensando em como nos policiarmos para não dar alimento aos sabotadores. É isso, mana. É olhar para os comportamentos padrão deles. Tipo, a vítima reclama. Eu não vou ser a pessoa que reclama. Eu vou ser a pessoa que vou encontrar motivo para agradecer. E a gente sempre tem zilhões de motivos para agradecer, né? Mudar a nossa fala, é isso que a gente estava falando aqui no início, né? Tipo, tô além da circunstância, não tô reclamando de nada, eu tô ciente de que a circunstância tá desafiadora, mas a gente não para um minuto, né? A gente tem tempo nem de chorar, né? A gente já senta para chorar, já levantando para esquecer um outro negócio que a gente tem que fazer. Então, são esses cortes de padrões que a gente viu acontecer, que possivelmente a gente viu na nossa família acontecendo com frequência, e a gente toma esse padrão, né? Então é a gente perceber que está entrando e já mudar o rolê, tá? Amores, eu espero que faça sentido. Se tiver alguma dúvida, bota lá nos comentários, que eu adoro trocar essa ideia. Se tiverem algum insight, se quiserem compartilhar alguma coisa, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá nos stories também. Se vocês tiverem dúvida, coloca lá que eu respondo, ainda que anonimamente. Tá bom? Um beijo enorme. Fiquem com Deus.